Graça e paz, irmãos. Na epístola que Paulo escreveu para Timóteo, a primeira epístola, existe uma frase tão bonita. Lá no capítulo de número 1, no verso de número 17, ele fez uma longa introdução para essa carta. Inclusive falando até sobre os objetivos de Deus para a vida do homem. E ele termina essa longa introdução com essa frase: assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A mentalidade bíblica é de que vivemos debaixo do governo do Redentor, do governo do Messias, do governo de Cristo. Os escritores do Novo Testamento, seja bem-vindo à família, vão ganhar um prêmio só por terem vindo aqui para frente. Os escritores do Novo Testamento, todos eles compreenderam que a vida humana não acontece na história sem o governo de Deus. Então você vê o apóstolo Paulo entregando este brinde para nós, ao dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo é um Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. A gente pensa que isso só está em Apocalipse, né? Como se fosse assim, só uma visão triunfal do Cristo eterno, depois de todas as coisas. Não, isso era uma visão da história. Não à toa a cruz de Jesus Cristo, estava escrito o que em cima da cruz de Jesus Cristo? Que ele era o quê? Rei dos judeus. Aquilo era tido como uma acusação, mas aquilo era um título. E no livro de Apocalipse ele é chamado de o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos buscar a Jesus com esse discernimento. Jesus não é só um mestre que ensina a gente a viver. Ele governa. O bom de um súdito é quando ele reconhece o governo do seu Senhor. Porque às vezes você pode ser súdito de um rei, mas ser um rebelde. E nesse sentido, todos os homens são governados por Cristo, e muitos deles, infiéis, como a Bíblia os chama, são rebeldes contra o rei. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre eles? É que um dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Eles vão dizer isso com muita raiva no coração, eu imagino, né? É mesmo, este Jesus é mesmo o Senhor. Mas vão ter que confessar. Viveram no reino de Jesus em rebeldia, mas por uma grande misericórdia de Deus, por amor, nos foi oferecido Jesus, e nos foi oferecido um coração para crer no controle de Jesus sobre a nossa vida. Os nossos estudos aqui são sobre teocracia mediada. O objetivo desses estudos é chegar lá, falar do reino de Jesus sobre a nossa vida, mas nós vamos ver que este conceito não é um conceito do Novo Testamento, a gente já tem visto, ele era um conceito que nasce no Velho Testamento e vem se desenvolvendo na Bíblia. Talvez o governo de Cristo sobre todas as coisas esteja entre os principais ensinos das Sagradas Escrituras. Alguns chegam a dizer que existe um fio messiânico na Escritura, toda a Escritura aponta para o Messias, mas a Escritura não aponta para o Messias de qualquer jeito, ela sempre aponta para o Messias como o Rei de Israel. E é por isso que a gente está pegando desde o Velho Testamento, e hoje a gente vai ver mais um trecho, que não dá para ver tudo num dia só. Até pegando pequenos trechos, eu sei que acaba sendo muita informação, mas vamos lá, né, gente? Vamos estudar a palavra. Mas para começar,
Não sei se existe hino melhor no nosso inário que o 19, para cantar num dia desses. Ao som do instrumento, do piano, graças a Deus. Vamos ficar em pé e louvar ao Senhor com o hino 19, Rei Sublime. Vamos ficar em pé ao som do piano. Sinta o convite de Deus nesse hino. Oh, Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remedos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nosso Pai, tão bendito o ensino que a Tua Palavra apresenta, que mostra a beleza de Jesus, o nosso Rei, o Rei sublime, aquele cuja vida entregue na cruz estabeleceu sobre nós uma nova condição. Fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Fomos feitos propriedade sua, sacerdócio real, Deus. Nós te bendizemos, nosso Senhor. Nós te louvamos e queremos aprender a te servir, e queremos aprender a amar Jesus, o nosso Rei, e queremos aprender a olhar uns para os outros como filhos do Rei, e queremos mais, Deus, olhar para este mundo como lugar do teu governo. E como a tua palavra fala, Deus, também governarmos, sendo, Deus, submissos, representantes deste reino na terra, capazes de mostrar os efeitos e as mudanças deste reino em nossa vida e coração. Pai, abre os nossos olhos, ensina-nos esta noite, dá-nos disposição para aprender, guia a meditação do nosso coração, nos faça crescer, Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Quero contar com vocês que foi... Já está lá. É? Está aparecendo. Tá bom. Eu quero contar com vocês um espírito de aprendizado, espírito de busca, que hoje a gente vai fazer um exercício a partir da história. A gente está fazendo exercícios a partir da história, mas hoje a gente vai se dedicar a um capítulo, que é o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Mas antes disso a gente vai fazer aqui uma recordação de tudo que aconteceu já, do que já falamos rapidamente. Mas fazer um exercício assim de tentar
aprender o mecanismo de Deus para internalizar, para fazer o processo de internalização da verdade. O que é este processo? Sabe que de tanto repetir uma coisa a gente aprende, é ou não é? Eu, por exemplo, há uns meses atrás, estava treinando ping-pong. Não, tênis de mesa, até a gente fala direito, né? Ainda bem que meu guru do tênis de mesa não está aí, que é o César, meu professor. Então, ele diz o seguinte: treinar o tênis de mesa é repetir um movimento. Só que a gente não tem muita paciência, a gente quer ir para o jogo. Resultado, não aprende a técnica. Porque repetir ajuda a gente a aprender. Isso também tem a ver com as coisas intelectuais, gente. Cadê a Fátima? Fátima, professor de matemática. Dá para o aluno fazer... a Adriana também. Dá para o aluno ir bem na prova, se de 100 exercícios ele fizer só um? Difícil, né, Fátima? Só se for um gênio, né? Meu professor de matemática, estudava com um livrinho, Matemática Elementar, e tinha exercício, gente. Nós parecia um castigo, mas a gente aprendia. A repetição ajuda muito. E o Senhor faz muito disso na Escritura. É isso que a gente chama de processo de internalização. Olha aqui, ó, os desenhinhos, né? A nossa mente precisa ser trabalhada pela palavra, pela vontade de Deus. Deus sabe disso. Deus sabe que a nossa mente foi corrompida pelo pecado. Então Deus traz os seus processos à internalização. Internalizar é colocar para dentro, colocar no interior, né? Colocar dentro de nós os conceitos e fazer a nossa vida funcionar naturalmente a partir deles. Quando a gente aprende a dirigir, vamos lá, na questão da repetição. Está lá o reverendo Marcos Kleber, tirando carta, tal, está treinando, né? Daí um pouco ele tira a carta dele e fala assim: agora eu resolvi, vou lá para o Ibirapuera de carro. Tirou a carta, no primeiro dia ele resolveu ir para o Ibirapuera e ele resolveu ir na hora do rush. Se ele tiver pouca prática, dá certo? Pode até dar, né, gente? Vamos ser positivos. Só que aos trancos e barrancos, morre um carro ali, atrapalha um outro, tem um risco aqui, né? Ele não vai sentir, mas quem está em volta... Se alguém resolveu pegar uma carona nesse dia com o reverendo Marcos, né? Tenho certeza que vai para o céu depois, de tanto que vai orar até chegar lá no Ibirapuera. O Marcos deve ser bom, eu não sei, ainda não vi o Marcos dirigindo. Eu prometi dar uma aula para ele, mas Deus ainda não me deu a coragem necessária. Brincadeira, ser forte e corajoso, Marcos. Mas vai passar essa fase, não vai, gente? Vai ou não vai? Vai passar. Depois que passa essa fase do aprendizado, a gente dirige, nem notou que passou a marcha. É ou não é? Não fica mais naquele negócio meio cerebral, né? Agora tem que... O carro está pedindo a segunda. O carro está pedindo a terceira. Pelo menos era assim que meu pai falava. O carro está pedindo a marcha, Maurício. O carro, o senhor, pai? Não é o carro, você não está vendo o carro. O carro estava pedindo mesmo, era para eu descer e passar o volante para o meu pai. Internalização deste conceito é fazer a sua vida viver de modo teocrático, de forma natural. Você não tem que... vem uma situação e você fala, o que Jesus faria agora? Lembrei do livro, nos seus passos o que faria Jesus. Você não precisa disso, gente. Não é que seja errado lembrar de Jesus nessa hora, lembrar desse livro, mas é que você vai fazer isso. Você vai fazer isso naturalmente, é o que o Espírito quer que aconteça e é para o que Ele trabalha em nós. A nossa fé vai se transformar na nossa prática cada vez mais fácil, mais natural. E Deus faz esse processo de internalização com o povo dele num longo período histórico. Olha só. Primeiro, ele apresentou quem era ele. Lembra quando chamou do Egito?
Ele vai lá e fala, diga ao povo que eu sou. Ele vence o rei do Egito lá com as pragas. Eu até falei assim, olha, alguns estudiosos fazem análise de que as pragas do Egito representavam deuses, é Deus mostrando o quanto ele é maior que todos os deuses do Egito e maior que o maior dos deuses, que era o próprio faraó, quando morre o primogênito do faraó. Deus cuida da mente dos seus filhos, lá na instituição da Páscoa. Olha Deus internalizando, chega na Páscoa e fala assim, olha, vocês vão fazer isso aqui sempre. E aí quando os seus filhos perguntarem, por que nós estamos fazendo isso? Vocês vão falar, porque um dia nós estávamos no Egito. Aí todo ano, pai judeu chamava seu filho, e era um ritual. E o filho perguntava assim, depois de 20 anos com o pai lá, e falava, pai, para que serve isso? Aí o pai, nós éramos escravos no Egito, Deus nos libertou. E cita todo o memorial da Páscoa, internalizando verdades. Vamos lá. Internalização pelos sentidos. Eu falei assim, o tabernáculo ficava no meio do arraial. Então, era o centro da vida de Israel, centro da cidade, centro da nação. Era muito comum também nas cidades antigas. O que tinha no centro de uma cidade antiga, gente? Tinha uma praça. E na praça tinha o quê? Tinha uma igreja. E hoje em dia? No centro da cidade tem uma praça, e na praça tem o quê? Gente morando na rua, né? Assim, era uma maneira de ensinar o povo a vida, centralizada em Deus. O próprio tabernáculo, com a sua estrutura, não vamos passar hoje aqui, mas esse caminho que a pessoa fazia, que ia desde a porta do tabernáculo até o Santo dos Santos, tudo isso ensinava. Você vai ver, quem for um pouquinho mais detalhista, algumas Bíblias têm essa figura do tabernáculo. Parece parece um castelo, sabe? Você entra e o trono do rei é lá no lugar mais importante do castelo. Tem muito a ver com isso. Deus internaliza a verdade com aquela nuvem que ia acima do povo, ia diante do povo. Quando a nuvem levantava, o povo levantava e andava, a nuvem parava. Isso, gente, não era o capricho de Deus, não. Eu quero ver se vocês me obedecem. Não era aquela brincadeira, fazer o que o mestre mandar, não. Era Deus internalizando, Deus ensinando como é que é o viver teocrático. É Deus no centro, é Deus libertando, é Deus cuidando, mas é você seguindo a Deus. É você notando o agir de Deus, o mover de Deus. Percebendo pelos sentidos. Internalização pelas necessidades. Aqui fala do maná. Estavam no deserto, gente. E Deus dava comida todo dia. Mas tinha uma regra. Não podia pegar mais do que a família podia comer. E não podia pegar para o outro dia, a não ser na sexta-feira. Mas por que de todo dia, se deixasse para o outro dia, apodrecia, e o da sexta durava no sábado? Deus mandava um pão diferente na sexta-feira? Não, era Deus mostrando quem era Deus, ensinando pelas necessidades, porque quem queria comer, tinha que levantar cedo e tinha que pegar o maná. Tinha que pegar. E Deus ensina pelas necessidades até hoje, né, gente? Vamos e venhamos, Ele ensina muito. Deus saciando a sede do povo, a água da rocha, aquele povo reclamão lá. Deus ensina pela disciplina. Domingo agora eu falei das serpentes abrasadoras. O povo murmurava, Deus dava um jeitinho de ensiná-los pela disciplina. Disciplinou Miriam. Disciplinou o povo por causa do bezerro de ouro. Disciplinou Coré, Datã e Abirão. A terra se abriu, levou-os com as suas famílias, os seus pertences. Internalização pelo sustento do culto. Quando Deus estabeleceu o tabernáculo, eles tinham que recolher o material do tabernáculo, eles tinham que sustentar o tabernáculo, eles tinham que dar oferta para construir o tabernáculo, eles tinham que levar a oferta, eles tinham que comparecer rotineiramente. Essa coisa, às vezes a gente fala, por que eu tenho que ir na igreja sempre? Porque eu tenho hábito, porque para ver os irmãos, tudo isso é bom, mas isso vai internalizando a nossa busca, a nossa necessidade. Deus trabalha nessas coisas. Deus trabalha com isso. É Deus ensinando o viver teocrático. Então assim, o azeite lá do candelabro tinha que ficar aceso, o holocausto.
as ofertas que eram dadas, os levitas que tinham que fazer o trabalho. Aí veio o conceito de mediação. Então Deus ensinou o viver teocrático também no conceito de mediação. Ou seja, porque Deus ia ser o rei, mas eles precisavam aprender como chegar a Deus por meio de mediadores. E aí tem a vida de Moisés e de outros. Moisés era um mediador, Josué um outro mediador. Nós vamos ver a rica história, né, de Deus usando estes homens para mostrar: eu sou com Moisés, eu sou com Josué. E depois, até no tempo dos juízes, não sei se vocês lembram, que aí Deus vai ensinar pela falta, né? Morreu Josué, o povo se afastou de Deus, pecou, aí o povo foi conquistado por um povo inimigo, eles começaram a chorar, clamaram a Deus, Deus levantou um juiz, alguém que mediava a relação de Deus com o povo e conduzia o povo, governava. Aí Deus os abençoava, os restaurava. Morria o juiz, o que eles faziam? Se afastavam. O que acontecia? Outro povo vinha e os dominava. E depois eles choravam, clamavam. O que Deus fazia? Levantava um juiz, restaurava o povo. Morria o juiz, o que acontecia? Repete, tudo isso. Isso foi um ciclo. E este ciclo era um processo de internalização. Nós vamos voltar um pouco a esse tempo dos juízes já. Tá bom? Conceito de obediência à lei. Isso aqui era importante. O maná foi um treinamento. A família treinava. Se você vai, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos seus filhos. Eles deveriam repetir. Lembra que eles subiram num monte, no outro, falavam a bênção e a maldição? No Monte Ebal, no Monte Gerezim, eles gritavam a bênção e a maldição, para saberem que Deus abençoaria a obediência e amaldiçoaria a desobediência. A comunidade era um treinamento. Eles eram obrigados a comparecer ao lugar de adoração e assim vai. Irmãos, essa teocracia mediada, agora a gente vai entrar no ensino de hoje. Ela foi construída ao longo da história de Israel, até chegar Jesus. Nós vamos retroagir ao tempo dos juízes hoje, para a gente ver que é muito importante a gente aprender a ser governado por Deus na história da nossa vida. É muito importante a gente olhar para trás, para os nossos acertos e erros, e aprender a ser governado por Deus. Vou chamar a atenção de vocês para o viver teocrático ensinado a partir da história. Vamos lá, Juízes 21, 25. Aí, está ali na tela, gente, vamos lá. Quem lê para mim aí? Aí lá, Alexandre. Lê aí no microfone. Não, ligou agora. Alô? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Eu quero que vocês prestem atenção nessa expressão, naqueles dias. Isso é uma fala histórica, não é? Vocês entendem isso? Entendem que ele está apontando para a história. Uma coisa importante, a gente, quando lê a Bíblia, ter discernimento, é essa aqui, ó. A Bíblia começa relatando o quê? Qual é o primeiro relato da Bíblia? Qual é o primeiro relato? Criação. Jardim do Éden, vamos dizer assim. Criação. Jardim do Éden. Quando que isso foi escrito? Quando aconteceu, eu sei. A Bíblia diz, Gênesis 1:1. Começa como? No princípio. Então, no dia 1 do 1 de todas as eras, no dia 1, é isso mesmo? No dia 1 do 1, não vou falar antes de Cristo, porque aí eles retroagem, aí ficam... No dia 1 do 1 de todas as eras, Deus criou todas as coisas, certo?
Houve manhã e tarde aquele dia, a Bíblia diz. Tá bom? Bom, só que isso não foi escrito no dia 1 do 1 de todas as eras. Foi escrito quando? Quando foi escrito? Hã? Gente, eu vou confessar a vocês, o barulho desse negócio, eu estou sem óculos, aí eu fico sem enxergar e sem escutar. Fala alto. Vai lá. Quando foi escrito? Foi por Moisés, tá bom. Mas quando? Estamos falando de história. 1400 anos antes de Cristo. Ah, não, é mais. Um pouquinho mais, talvez. Talvez. Mas o importante não é isso, não. Não é a data. Vocês têm razão de estarem preocupados com a data. Eu não disse, né? Eu queria uma resposta assim do tipo: foi escrito quando o povo estava no deserto. Quando eles saíram do Egito. Tá certo. Mas quando que eles saíram do Egito? O que tinha acontecido neste período? Muita coisa. Neste período tinha acontecido o dilúvio. Só Adão viveu 910 anos, se eu não me engano. Só ali já vai 1 milênio do Éden. Depois de Adão morre, a gente não sabe quantos anos entre a morte de Adão e Noé. Eu que sou um biblicista menos ousado, sou mais acanhado, eu acho que Noé teve algum tipo de convivência com Adão. Eu não vou falar como que eu chego a essa conclusão hoje, porque tem muita conta para fazer. Mas acho que vovô não, tataravô Adão, todo dia de manhã acordava, chamava os tataranetos, entre eles o tataraneto Noé. Noézinho, meu tataraneto. 500 anos. Meu netinho, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, né? Havia caos, agora aí não lembro tudo de cor. E depois Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E mais para frente fala assim: aí ele fez a Eva, e eu disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ele foi dizendo, contando. E Noé, por sua vez, contou aos seus filhos. Tem o dilúvio. Depois do dilúvio morre Noé, vem gerações e gerações, até chegar à Torre de Babel. Depois da Torre de Babel se separam as nações. Lá no capítulo 11 de Gênesis, entra a história de Abraão, que peregrina, anda lá do rio Eufrates, da além do rio Eufrates até Canaã. Chega em Canaã, anda, sobe, desce em Canaã, tem fome na terra, vai para o Egito, volta. Ele tem o filho Abraão, tem Isaac, depois vem Jacó, depois vem os 12 filhos. Aí tem uma família nos capítulos finais de Gênesis, que vão para o Egito. E passam no Egito 430 anos. E aí eles saem. Tudo isso aconteceu aqui, para eles entrarem no deserto e passarem 40 anos no deserto. E nesses 40 anos, é isso que eu quero que vocês vejam. O relato da criação foi escrito aqui. Abra aí em Gênesis capítulo 2. Vamos fazer um exercício. Fala para mim de que maneira eu entendo que esse é um relato histórico. Vamos lá, em prova. Anote aí. Fala para mim de que maneira eu entendo que este é um relato histórico que olha para trás, retroagindo, a partir do capítulo 2, verso 24.
Olha, como é que eu sei que esse versículo aponta para um fato histórico que está sendo visto numa era futura, olhando para trás o que aconteceu? Alguém lê para mim aí? Já levantou a mão lá quem vai responder, mas lê o versículo. Não, quem está com o microfone para ler o versículo? Faz um favor. Eldo, leva o microfone lá para o Anderson. Você lê o versículo para mim, Anderson, e responde? Vamos ver. Não, 2, 24, não é isso? Gênesis 2, 24. 2, 1. A partir de Gênesis 2, 24. Quer mais um tempo para pensar? Não? Vai lá. Eu acho que está faltando bateria no microfone, hein, meninos? Está funcionando, lê aí. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando você está lendo a Bíblia, em Gênesis, você lê o capítulo 1, você lê o capítulo 2, e aí você chega no versículo 24. Como é que você percebe que isso é alguém lá na frente da história, olhando para trás, nesse versículo? Por causa do quê que você chega a essa conclusão? Então, no capítulo 2 ali, quando eu li a Bíblia, ele começa falando os fatos principais, assim. Certo. Aí eu entendo que ele começa a recitar algumas coisas importantes do primeiro Quando ele começa, capítulo. esta é a Gênese. Então ele já é alguém olhando para trás, é verdade. Mas e no versículo 24? Aqui, ó, tem mais um respondendo aqui, Anderson. Vamos deixar ele responder. Isso aí. Então vai. Não. Você já entende, já deu um bom começo. É. Traz o microfone, Eldo. Você hoje vai ser o nosso assistente de palco. Aqui, ó, Ferrari. Edu. Eu ia dizer também o que ela disse aqui, a referência que ele faz a pai e mãe, tentando contextualizar na época que ele vivia lá. Eu acho que tem algo melhor para essa resposta. Mas alguém quer tentar? Não. Eu não sei trocar. É reserva? Ah, tá. Vamos pensar nisso. O que significa a palavra, essa expressão, por isso? Quando é que você diz por isso? Fala, Michele. Ah, você acha que é por isso? Legal. É isso aí, Michele. É isso mesmo. Moisés. Gente, esse aqui é Moisés. Não, esse aqui é Moisés. Não é igual da TV, tá? Esse aqui é Moisés. O pessoal deve estar perguntando para Moisés: ô Moisés, explica esse negócio, por que a gente tem que casar, por exemplo? Aí Moisés conta toda a história e ele conclui. A Bíblia tem muito disso. É o que nós estamos vendo ali, ó. Ali tem alguém olhando para a época dos juízes e dizendo: sabe o que é que acontecia naqueles dias? Agora pergunta, problema meu não é... Deu para entender, né? A mecânica é, eu estou lendo a Bíblia, eu encontro dicas na Bíblia de que esse texto está se referindo a pessoa lá no futuro olhando para trás. E aqui, por exemplo, tem uma conclusiva. Moisés está explicando para alguém. Só para não fechar assim sem dizer nada, o livro de Gênesis é um livro de identificação. É como se Moisés estivesse tirando o povo do Egito, e o povo pergunta: por que a gente tem que sair do Egito? Está tão bom lá. A gente é escravo, mas a gente come. É tipo assim, igual adolescente, né? Tipo assim,
O cara fala assim, aqui na cadeia eu tenho comida, em algumas casas tem televisão, tem internet, tem celular. Chega, eu não vou entrar em outros detalhes, tá? Você pensou em visitas especiais, né? O que ele falou? Fala agora. Agora eu quero saber. Não tem assalto lá. Boa. Por que a gente tem que sair do Egito? Porque nós somos feitos por Deus, nós somos os filhos de Abraão, e a história aconteceu assim. E lá em Torre de Babel, Deus separou as nações, inclusive o Egito. E o Egito era um povo que oprimiu o nosso povo, porque a nossa família veio para cá. Eles eram amigos do rei do Egito. De repente aquele rei morreu, e esse rei que levantou aí não conhece quem nós somos, e ele está com medo da gente tomar o poder. E a gente tem que sair, porque os deuses deles não são os deuses de Abraão, Isaac e Jacó. Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó mandou a gente sair, o Deus dos nossos pais. E quem é o Deus dos nossos pais? Deus dos nossos pais é o eu sou, aquele que sempre foi o que sempre foi. É um livro de explicações, de identidade. E essa é uma mentalidade boa para ler aquele livro. Mas nós estamos no livro dos Juízes. Bom, saíram do deserto, andaram 40 anos, entraram em Canaã, não entraram? Entraram em Canaã, no tempo de Josué. E mais ou menos 90 anos que Josué andou com eles ali. Josué morreu, e eles entraram num tempo, por algum período, eu não sei quanto tempo, sem ninguém governando, eles se desviaram. Desvio. E aí entrou a época dos juízes, que demora aproximadamente também 400 anos de juízes, até vir Samuel. Só que quem escreve o livro de Juízes está onde? Está vivendo na época dos juízes? Tá? Quem escreve o livro dos Juízes está vivendo em que época? O que você consegue saber? Só sabe que é depois, por enquanto, né? Eu sei que está vivendo depois. Quando depois, ainda não sei. Mas vamos lá, tem dicas. Livro dos Juízes. Outra pessoa lê aí para mim. Quem está com o microfone aí, lê para a gente. Está lá no capítulo 1, 21 de Juízes. Quem está com o microfone? Sumiu? Só porque falamos de cadeia, de... Ô Helder, está com você. Quem lê para a gente aí? Daqui para o Claudio Honor. Vai lá, Claudio Honor, lê lá. Alô. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até naqueles dias desde... Esquece, o naqueles, até os dias de hoje. O naqueles está demais ali, tá a mais. Até os dias... de hoje. Opa! Então eu tenho uma dica aí, não tem? Quando o escritor dos Juízes vivia, havia em Jerusalém já, então Jerusalém já tinha se tornado algo importante. Havia em Jerusalém jebuseus. Então isso pode ter ocorrido, só pode ter ocorrido depois de que Davi tomou Jerusalém, certo? Porque Davi foi e tomou Jerusalém e expulsou a maioria dos jebuseus, mas não expulsou todo mundo. Uma pena, mas não expulsou todo mundo. Eu estava lendo a história, não sei se vocês lembram da história do Araúna, que o Davi vai comprar um terreno para construir o templo de Deus, e ele chega na eira do Araúna, e o Araúna fala, não, leva tudo, não fica em paz, é teu. Não, eu tenho que comprar por um preço justo, porque é para Deus, não vou dar a Deus algo que não tenha me custado. Aí eu descobri que o Araúna era jebuseu. Então, foi depois de Davi. Não sei se só nos dias de Davi, mas com certeza, nos dias já da
monarquia. O que faz muito sentido, porque para o livro dos Juízes, não haver rei em Israel era importante. Talvez os israelitas estivessem tendo dificuldade para entender a monarquia de seu tempo, e alguém escreve o livro de Juízes mostrando a importância, por causa da falta de um rei. É Deus ensinando o povo a importância do governo teocrático, mediado nesse caso, através da história. É fazendo o povo ler a história e aprender, gente. Esse livro, não só o livro de Juízes, como também o livro de Ruth. O livro de Ruth também. Quer ver? Olha lá, alguém lê aí, Ruth 1:1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Bom, eu disse que o livro dos Juízes foi escrito no período monárquico. E o livro de Ruth? Quando foi escrito? Ali não dá para saber. Só dá para saber que é um período depois do tempo dos juízes. Por quê? Faz aquela referência histórica, né? Você não vai ler o livro de Ruth achando que a história está sendo contada por alguém que está lá, Big Brother, né? Filmando Ruth, olha, aconteceu isso. Não. É alguém contando a história de Ruth dentro de um contexto, no tempo dos juízes. Vamos lá para o último versículo de Ruth. O último versículo de Ruth é esse aí, ó. Vai lá. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Sem graça, né? Terminar um livro assim, né? Gente, fala a verdade, né? Você escreveria um livro para terminar desse jeito? Hein, Ivanilde? E Ivanilde gerou André, e André gerou... É só beber aquela água ali, tá? Você terminaria um livro assim? Mas é importante esse término aí? Por quê? Por quê? Gente, quando foi escrito o livro de Ruth? O que esse versículo indica? Foi escrito quando, gente? Na época dos juízes? Não. É depois. Como é que eu sei que é depois? Porque, com certeza, é no tempo da monarquia. Mas por que eu sei que é no tempo da monarquia? Teve o rei Saul, mas não teve só rei Saul na monarquia. Eu já sei que foi escrito depois do reinado de Saul. Por quê? Porque ali termina a pessoa importante. É Davi. Gente, teria o nome de Davi se Davi não fosse rei? Alguém vai escrever um livro sobre José Maurício? Se não for uma autobiografia que ninguém vai comprar, e não for uma das minhas filhas para homenagear o pai que também ninguém vai comprar, não vão escrever. Eles escrevem livros sobre o da Apple lá, o Steve Jobs. Escrevem livros sobre o Lula, Fernando Henrique. Gente, sobre o Bill Gates. Só vão... Neymar. Só vão... Justin Bieber. Tem livro, biografia do Justin Bieber. Infelizmente não, bom para ele. Só vão escrever um livro sobre José Maurício se eu pegar uma metralhadora, entrar num lugar e matar um monte de gente. Aí vão escrever um livro como um pastor paranoico. O pastor paranoico
A chacina do pastor paranoico. Depois da reunião do conselho. Tem reunião sexta-feira. Tem reunião sexta-feira. Se eu vier com sobretudo e um chapéu preto, cuidado, presbíteros. Sim, irmãos, foi escrito sobre Davi. O livro de Ruth é importante por quê? Por causa desse versículo aí. É para mostrar como na história de uma mulher que viveu no tempo dos juízes, uma mulher desconhecida, uma moabita, foi chamada por Deus para ser usada por Deus para gerar Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, e para mostrar o quanto Deus amava Davi, a ponto de mover a história de uma mulher para trazê-lo ao mundo. Isso é muito importante. Isso não tem a ver só com um conceito, tem a ver com o fato de que Deus escolhe o mediador, trabalha para que o mediador venha. E quem está escrevendo essa história, a gente não sabe quem foi. Quem está escrevendo essa história tem um propósito, em mostrar os atos providenciais de Deus. Mostrar como Deus tem o propósito de estabelecer o seu governo mediado. Não à toa a Bíblia diz de Davi que ele era o homem segundo o coração de Deus. Gente, não entendam esse versículo mal. Homem segundo o coração de Deus não é o homem que fazia tudo que Deus queria. Porque tem gente que fala assim, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Está certo. Mas quando fala assim, pensando em Davi, lembra que Davi tem uns exemplos bem ruinzinhos. Não sei quantos sabem a história. Davi foi adúltero. O que significa um homem segundo o coração de Deus? Era o homem que Deus havia escolhido. Aí você citou Saul, que é que nós vamos ver hoje. Não vamos ver a história de Saul, mas vai chegar perto. O primeiro rei não foi Davi, mas o primeiro rei não era segundo o coração de Deus. Abra lá em 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos fazer um exercício aqui em Samuel, capítulo 8, que é o exercício de ir lendo e identificando esse contexto. O que está acontecendo? Agora sim, nós vamos precisar bastante da sua ajuda no microfone. Um vai passando para o outro, tá bom? Vai lá. Samuel 8, versos de 1 a 3. Aí tem que ser na Bíblia. Ali não está. Vamos ver o capítulo todo. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Irmãos, Samuel é considerado o último dos juízes. Mas lê o versículo 2 e 3 também. Vamos fazer o seguinte. Pode ler 2 e 3. Aí nós vamos depois, cada pessoa pegar o microfone e vai ler um trechinho, tá bom? Aí a gente ganha tempo. Vai lá. E era o nome do seu filho primogênito, Joel. E o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes de Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e pertences ao juízo. Então, assim, Samuel é considerado o último dos juízes. Ele empossou no cargo os filhos, só que os filhos não seguiram no caminho do pai. E por causa destes filhos, ou tendo esses filhos como desculpas, então os filhos de Samuel se desviam do Senhor, versículo de 1 a 3. Versículos 4 e 5. Por causa desses filhos, os líderes de Israel pedem um rei. Vamos lá. Pode ler. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Continua. 4 e 5. disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituemos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue
como tem todas as nações. Então, os líderes de Israel estavam agora pedindo um rei. Veja, a Bíblia, nós vimos aqui lá atrás que Moisés já havia dito que haveria um rei em Israel. E parece que a história está mesmo se encaminhando para isso. Está terminando a era dos juízes, está começando a era da monarquia. Mas me parece que ela não está começando muito bem. Vamos continuar agora. Os versos de número 6 e 7. Porque você deve estar pensando, então está dando tudo certo o plano de Deus, já que era anunciado que haveria rei em Israel, então Deus está dando tudo certo. Está dando tudo certo, sim. Só que é o seguinte, o povo não está... Lembra aquela verdade que tinha que ser internalizada? A verdade que tinha que ser internalizada não era um governo, uma monarquia qualquer, mas era um governo mediado pela monarquia, mas um governo teocrático. Deus está dizendo nesses versículos aí que o povo não quer esse governo teocrático. Lê aí pra gente. Versos 6 e 7. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Irmãos, aqui nós temos uma declaração muito forte, muito intensa e muito importante deste momento. Toda a história, veja, os autores bíblicos estão mostrando a importância do governo de Deus sobre seu povo. Mas esse texto vai mostrar a resistência que nós oferecemos para este governo. O povo tomou os filhos de Samuel e a velhice de Samuel como os motivos, mas no fundo eles estavam rejeitando o governo de Deus. Isso é uma declaração de Deus que conhece o coração dos homens. Ela é uma declaração muito importante. Veja só, existem algumas advertências. Antes das advertências, Deus consente. Versos 8 e 9. Outra pessoa lê. Deus consente na vontade do povo. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Irmãos, existem alguns salmos bíblicos que contam a história do povo de Deus. Depois você pode ler, um deles é o 78, ele é um salmo grande, mas um salmo muito interessante. E lá se repete uma coisa muito interessante. Bom, primeiro, antes, esse era um salmo chamado salmo didático. O salmo 78 era um salmo... Está muito gelado? Quer que pede para desligar? Não, porque ele está... Não? Então tá bom. O salmo 78 era um salmo didático. A importância dele é que ele era usado para ensinar a história do povo. E ensinar a história do povo com um propósito. E o propósito do salmo 78... começa lá no começo, o que ouvimos e aprendemos, os que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos às vindouras gerações, os louvores do Senhor, as maravilhas que fez. E contarão isso para os seus filhos porem em Deus a sua confiança e não serem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Aí começa a contar a história de como o povo foi rebelde. O que esses dois versículos estão fazendo é a mesma coisa. Deus está falando, eu os tirei do Egito, mas eles se rebelaram contra mim, adoraram outros deuses, eles não aprenderam com a história, e agora estão repetindo os erros da história. Então dá um rei para eles, porque eles não aprenderam, eles não internalizaram. Deus vai prová-los. Vai lá, Jonatas.
Deus e aí teria um processo meio que natural do rei. Sim. Minha dúvida é mais ou menos como que isso aconteceria. Vamos lá. É difícil saber como aconteceria, porque esse é um exercício divino. Saber o que aconteceria se a história não fosse a história que nós temos, fosse outra. Mas vamos pela lógica, como você falou. Deus havia prometido um rei. Mas se esse povo começasse a obedecer, e fosse aprendendo a lógica da obediência, talvez esse governo dos juízes passaria naturalmente a um governo monárquico, possivelmente já com Davi. É uma possível linha do tempo para essa condição que você colocou. O problema é que não foi assim. Aí Deus se agradaria muito do seu povo. Eu tenho certeza que eles escolheriam muitas bênçãos dessa obediência. Tá? Infelizmente não foi assim. Pois não? Eu acredito que nesse relato todo que nós fizemos até aqui, o período de Josué foi o período onde houve mais obediência. Embora ela não tenha sido completa. Porque o próprio Josué também não expulsou os povos segundo a ordem de Deus, ele também deixou gente lá. E aquele resto de gente, como a Bíblia fala, esse resto de gente foi deixado lá para provar o povo de Israel, para ver se o povo de Israel ia amar o Senhor. E eles não amaram o Senhor. Então não garante, mas seria uma possibilidade. É um ser que não existe, né? Mas é bom sonhar de vez em quando como seriam as coisas se elas não fossem do jeito que são. Mas o mais importante é que a gente trabalhe realisticamente com as coisas do jeito que elas são. E o mais importante, aprender. Mesmo que elas não sejam as mais perfeitas. Deus vai provar o povo de Israel, Ele vai deixar vir um rei. Ele não podia fazer assim, Ele não é Deus. Ele podia fazer assim, onde vocês estão com a cabeça, gente? Vocês não aprenderam nada com a história? Vocês vão ter que me engolir. Nada de rei, não. Não. O processo de internalização não é um processo de robotização da obediência. É um processo de amor. É um processo em que, pelas circunstâncias e pelo ensino, Deus vai, pelo ensino da palavra, Deus vai transformando a nossa maneira de pensar. Mas o povo resiste muito, gente. A gente resiste muito ao Senhor, viu? Essa é a realidade do ser humano. Aí Deus faz uma série de advertências. Não vamos ler um texto longo, mas é assim, só para vocês terem uma ideia. Deus chega para Samuel e fala para eles o direito do rei. O direito do rei que houver de reinar sobre vós é o seguinte: ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros. Ele vai fazer escravo de vocês, mesmo sendo seus reis, seu rei. E porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos. Ou seja, ele vai se servir de vocês, e não vai servir vocês como é o que eu faço. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Interessante, né? Verso 13. Tomará o melhor das vossas lavouras. Vocês vão trabalhar. Gente, uma pessoa pela internet, meu irmão, ouvindo o sermão de domingo que eu falei que nós trabalhamos 4 meses por ano para pagar o governo, me mandou a mensagem me corrigindo, dizendo que não são 4, são 5 meses. E não é rei, hein? É governo presidencial. Se fosse monárquico... Peguei na ferida. Eu não podia perder essa. Daniel, você quer ler pra gente o texto? Eu estou brincando com o Daniel, porque
quem não sabe, ele defende o regime monárquico. Ele deve ser parente dos Alcântaras. Vamos lá. Verso 16: tomará seus servos, as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os piores também. Não, levará os jumentos, são os animais mesmo. E os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho. E vos será... e sereis por servos. Aqui então Deus faz sérias advertências, porque este governo monárquico que eles estão querendo não é teocrático, é egocrático. É o governo do próprio pecado já sobre o homem. É o que Deus quer mudar, eles querem voltar para trás. Voltar para trás é uma redundância. Mas a Bíblia diz voltar atrás, não está? Voltar atrás está correto. Voltar para trás seria redundância. Obrigado, mãe. A senhora está certa. A senhora está certa, mãe. Parabéns. Humildemente eu reconheço. Irmãos, mesmo com essas advertências, vamos ver o que eles dizem. Alguém lê para a gente aí 18 e 19. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós mesmos houverdes escolhido, mas o Senhor não os ouvirá, não vos ouvirá. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu tenho vontade de chorar. De verdade. Lembra o ensino do tempo dos juízes? Vinha um governo duro sobre eles. O que eles faziam? Exclamavam. E Deus ouvia. E mandava um libertador. Você viu o que Deus disse agora aí? Aí vocês vão clamar, porque Ele vai fazer a mesma coisa que aqueles povos faziam. Mas sabe o que vai acontecer? Eu não vou ouvir. E eu não vou dar mais aquela chance. O pior não é isso. O pior é que o povo fazia assim: tudo bem, nós queremos um rei. Nós queremos sair dessa rotina de redenção. Quando um homem e uma mulher está com o coração endurecido, é assim que ele age. Toma muito cuidado para não ser você. Deus eterno, põe no coração nosso, no seu coração e no meu, que estamos hoje aqui, esta lembrança. É uma pop-up espiritual. Vem à sua mente uma mensagem. Lembra do tempo do Samuel capítulo 8, verso 18 e 19. Você está agindo igual a eles. Eles não tinham aprendido mesmo com a história. Nada. Eles não fizeram link. Vocês serão subjugados por esse rei, e vocês vão clamar, mas eu não vou ouvir. Eles deveriam ter retroagido. Eles deveriam falar: não vai dar mais certo esse negócio de clamar, gente. Esaú aconteceu isso. Esaú, depois que perdeu a bênção, foi clamar. E a Bíblia diz que ele não encontrou lugar de arrependimento. E lá em Apocalipse capítulo 2, abra lá comigo, 2 de Apocalipse. A igreja de Tiatira. Na igreja de Tiatira tinha uma mulher, que ela era tão maligna, essa mulher, que ela era chamada de Jezabel, fazendo a referência a Jezabel lá do tempo de Elias.
A megera Jezabel. Essa daí cabe o título. Essa Jezabel de Apocalipse 2:20 era uma profetisa que ensinava as coisas mais tortas dentro da igreja. E a igreja babava. Achava ela o máximo. Eles permitem que ela não somente ensine, mas permite que ela seduza. Quando diz que ela seduzia, parece que ela tinha uma personalidade assim, carismática, magnética. E convencia as pessoas a praticarem a prostituição. Olha o que Deus diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E tem gente assim hoje. Gente, eu tenho vontade de chorar de ler Samuel. De ver que a gente às vezes não aprende com a história. E a gente fica querendo se autogovernar egorreferentemente, fazer a nossa vontade. A gente só está feliz com as coisas que estão do nosso jeito. Quando não são, nós fechamos a cara, não queremos saber. E aí, isso ensina que nós somos muito resistentes ao governo de Deus. E o problema todo é esse aí, ó. Que a centralidade deste desejo do povo é a centralidade no homem, não em Deus. Então não é um governo teocrático. Alguém lê para mim verso 20. Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Deus disse que não vai ouvir, mas eles querem ser daquele jeito, para serem como os outros povos, governados pelos seus próprios interesses. O nosso rei vai com a gente quer vê-lo, quer ver um homem ganhando as batalhas, não um Deus, como no tempo de Josué. Isso não é uma coisa, não sei se é estranha, Adriana, eu acho que é uma coisa demoníaca. Como não Deus fazendo as suas batalhas? Como não? Posso falar também que o argumento dele de falar que eles seriam como as outras nações também dava a indicar mais ou menos isso, que ao invés deles, Deus já tinha falado que eles eram uma nação separada e diferente. E aí Boa, Jonatas, isso mesmo. Deus havia tirado do meio dos povos para serem diferentes dos demais povos, como disse para Moisés, para através deles mostrarem para os outros como deveria ser o governo teocrático. E eles querem justamente o contrário. Pode sim, você está coberto de razão, é isso aí. A gente tem que aprender a ler a Bíblia fazendo. Eu sei que você fala, mas pastor, é fácil depois que o senhor fala. Mas é treino, gente. É treino de ler. Deus estava treinou esse povo 400 anos no Egito, treinou esse povo mais 400 anos no tempo dos juízes, treinou esse povo para chuchu e eles não aprenderam. E um dos motivos porque a gente não aprende no treinamento de Deus é porque a gente quer o mundo do nosso jeito. É isso que atrapalha. As nossas motivações não podem ser centralizadas nos nossos interesses. Você tem que aprender a identificar. Você tem que aprender a lidar com as coisas que te motivam. Tá? Últimos versículos. Acho que são 2, né? Vamos lá. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Gente, que tristeza deste homem de Deus chamado Samuel.
de chegar para Deus e falar: Deus, o povo não quer. E Deus falar para ele: pode deixar, Saul. Deus estava separando um tempo para iria provar o povo. Iria continuar ensinando o povo por meio de provações. Aí é que entra Saul, tá? É justamente o capítulo 3 que ele será descoberto e entra na história da monarquia de Israel, mas não na nossa história de hoje. Tá? Como tem um tempinho, que bom, né? Vamos fazer o seguinte? E responda essa pergunta aqui. Perguntas para reflexão. Eu não chamei atenção para isso aqui, ó. Tá bem escondido, né? Estão vendo? Esses slides de hoje estão dizendo que a comunidade de Israel deveria ser uma comunidade de reflexão. Quando eu falei do treinamento, ela deveria ser uma comunidade de treinamento. Um lugar onde a repetição acontecesse para nos treinar. Mas agora nós estamos falando da história e nós devemos aprender a refletir. Crente tem que aprender a refletir a sua vida, avaliar, se possível todo dia. Mas de vez em quando sentar, separar um tempo, você e Deus, e refletir o que é que você está construindo com a família, na vida com Deus, no relacionamento com a igreja, nas coisas que você tem feito neste mundo. Sempre refletir na sua história, na história que Deus está te dando. Então vamos refletir. Perguntas para reflexão, profundas. Quem quer responder? Quais as razões fundamentais que levam o homem a não se submeter ao governo de Deus sobre a sua vida? Razões fundamentais são as razões profundas. Ego-referência. Exatamente. Um coração controlado pelos próprios interesses. Muito bem. Mais alguma resposta? O que leva? Novamente, ego-referência. A vontade do homem prevalecendo sobre a de Deus. Vou responder com uma pergunta que eu ia te fazer. Vai responder com uma pergunta? Tem algo meio desconexo nessa afirmação. Vai lá. Eu ia dizer mais ou menos assim, por mais que o povo tenha passado 400 anos na época dos juízes e tudo mais, passaram inúmeras gerações nesses 400 anos, né? E toda geração vem com uma perspectiva muito breve, assim, da própria vida, né? E da história. E não sei nem se vivendo, estudando o tempo todo, ele teria consciência de tudo que aconteceu. E aí, sei lá, talvez seja até natural ele enxergar, de repente, alguém melhor do que ele, e ele só enxergar essa situação, né? Pode ser. Por isso que, sei lá, é até um milagre se ele se conscientiza, se arrepende, se converte nesse meio tempo. Verdade. Mas boa pergunta, ótimo. Espera aí, mas abra em Romanos, capítulo 15. Romanos 15, 4. Acho que é isso. Li hoje esse texto, está fresquinho. Vê se é o 15, 4. Leia aí. Pode ler. Porque tudo dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Não era diferente para eles. O que tinha sido escrito antes, principalmente a lei de Moisés e a própria história do povo. Você sabe como os livros históricos são chamados? Livro de Josué, livro de Juízes, lá é o livro de Ruth, lá pelos judeus. Sabe como é que eles são chamados? Profetas. São chamados de profetas anteriores. Então, todo aquele material que eles tinham em mãos e todo o sacerdócio
deveria continuamente ensinar. É por isso que eles tinham que ir sempre ao templo. Eles deviam estar sempre lendo a Torá na sua casa. Este processo de internalização não poderia parar nunca. Porque o modo de Deus formar a nosso coração, ou internalizar a verdade no coração, é o modo do salmista, do capítulo do 1º Salmo, versículo 1 até o 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ah, como é bem-aventurado este homem! Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. O contrário disso, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Tá? O que é importante é o método de Deus. Quando o pai não ensina o filho a Escritura, quando você não tem rotina de aproximação com a Escritura, quando você não senta para meditar nela todos os dias, quando você não ora todos os dias, você perde processos de internalização. Isso era uma coisa que as famílias deveriam entender facilmente. Não, Deus é o nosso governo, não precisamos de rei. Mas eles perdiam isso. A sua preocupação é lógica, mas a Bíblia existe para romper esta lógica das gerações. Por isso que ela fala que nós devemos ensinar aos nossos filhos, e eles, por sua vez, referirem aos seus filhos. A palavra de Deus nos limpa, e ela não pode sair de nós. De que maneira o jovem guardará puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Salmo 119, não lembro agora, 119, 8. Lê aí, 119, 8, 9, 7. Deve ser o 7. Salmo 119. 9. Nem o 7, nem o 8, é o 9. Tá? Agora o 11, do Salmo 119. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Agora o mais conhecido do Salmo 119 é o 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Gente, tem que decorar o Salmo 119, até a semana que vem. Você tem razão, mas o método é o de Romanos 15:4. Olhar as Escrituras como fonte. Por isso Paulo chega para Timóteo e fala assim para Timóteo que ele não deveria se afastar das coisas que tinham sido ensinadas na infância, porque toda a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino, para a correção, até para tornar o homem perfeito em toda boa obra. Tá? Essa centralidade da Escritura na nossa vida, a Escritura é a voz do Deus que comanda, o governo teocrático de Deus se torna prático através da voz da Escritura. Mas isso é lição lá para frente. Tá bom? Vocês têm razão, uma vida muito egocentrada produz resistência. É preciso ter quebrantamento. Saber que seu coração tem dificuldade em se inclinar diante de Deus te ajuda em quê? Vamos lá. Você lê Samuel e você chega à conclusão, de fato, o homem... Tem uma musiquinha que as meninas ouvem muito hoje, né? Todo homem é falho. Hoje mesmo eu falhei. Né? É uma música cantada aí, eu não sei nem de quem que é. De quem que é, Melissa? Não? Vocês têm que ouvir mais música de adolescente, gente. Hã? Negrali? Eu não sei nem quem que é. Mas já ouvi falar. Seja como for, quando você olha para Samuel e fala assim, de fato. E quando você olha para você mesmo e fala, eu muitas vezes resisto à vontade de Deus. Isso te ajuda em quê? Vergonha. Vergonha é um bom começo.
Eu também. Quem mais? Ajuda em quê, gente? Ajuda ou não ajuda? Ajuda a entrar em depressão. Hã? Ajuda no arrependimento. A vergonha tem que caminhar para lá. Para o arrependimento. Ajuda você a se corrigir. Gente, o primeiro passo para acertar é reconhecer o erro. Primeiro passo. O problema não é errar. O problema é não reconhecer ou não querer retomar. Ajuda em que mais? Buscar mais a Deus, orar, pedir forças para acertar, né? Tudo bem. O que mais? Humildade. Humildade. Às vezes a gente acha que sabe demais e a gente não sabe. Renunciar. Puxa, eu não posso ir nesse caminho. Esse caminho não é o de Deus, tem que renunciar. Por mais que eu queira. Aquela palavra de Jesus, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, siga. Isso é muito importante. Importante. Última, mais difícil. Como você pretende aplicar o conhecimento de hoje à sua história pessoal? Lógico que essa é muito pessoal. Óbvio, né? Mas eu queria sugerir uma coisa para você. Para você aplicar isso à sua vida. Nós temos que aprender com a história. Isso é um treinamento que Deus faz a partir da história dos outros, do povo dele, que Ele registra para nós, segundo Romanos 15:4, para nosso ensino, para a nossa consolação, para aumentar a nossa esperança. Gente, você tem que amar a palavra de Deus, esses textos históricos, ler com cuidado, ler com um coração desejoso de aprender, tá? É isso aí. Alguma pergunta para a gente encerrar? Pega o microfone, mãe, só para a gente ouvir a sua pergunta. Eu queria que ninguém ouvisse a minha. Isso tudo que você acabou de falar. Só não quer que ninguém ouça? Isso tudo que você acabou de falar está correto, é bíblico, mas eu acho que está dentro da vontade soberana e permissiva de Deus para servir de exemplo para nós, a geração de hoje. Tá certo, mas por exemplo, Deus quando fez essa história acontecer não estava pensando só em nós. E eles? Eles tinham o aprendizado prático deles. Deus também tinha aberto para eles o seu desejo de que eles acertassem pela obediência. Mas Ele permitia que eles sofressem. Sim. Mas veja, é a vontade permissiva de Deus. Está certo, é a vontade de Deus realizou isto. Ponto. Vamos lá. Deus era a próxima aula, mas vamos adiantar só um pedacinho. Quem era o rei segundo o coração de Deus? Davi. Mas quem foi o rei que Deus guiou? Você vai ver que Deus guiou Samuel. Deus chega para Samuel e fala: vai aparecer um homem da tribo de Benjamim, assim, assim. Esse homem você vai... Quem foi que levou Saul para lá? Deus. Então assim, Saul não apareceu lá do nada. Eu acho que eu vou pôr esse cara aqui. Não, Deus conduziu. Até para provar. Deus conduz tudo. Mas, gente, nós não podemos olhar só para a soberania de Deus, nós temos que olhar para a responsabilidade do homem. Senão você vai terminar o tempo, vai chegar lá no céu, não aprendeu nada e vai falar: mas na tua soberania, na tua vontade permissiva, eu não criei. Aí Deus fala: então na minha soberania, na minha vontade permissiva, vai para o inferno. Não é assim. Deus sinceramente nos chama à conversão dos nossos maus caminhos. Então não vai pôr tudo na conta da vontade permissiva, que eu não gosto muito dessa expressão. Vai pôr tudo nessa
nessa conta. Embora na teologia ela seja muito usada. Eu só disse que eu não gosto, tá? Os grandes teólogos usam, os pequenos não. Tá? Não, eles usam. Eu sei que isso é muito usado. Eu só não gosto, mas eu só não discordo da Bíblia, gente. E da minha mãe. De vez em quando. É assim. Tá certo. Tá certo. Não é que tem a mãe de Tiago e de João, que foi lá pedir para Jesus para eles aceitarem, eles deveriam ter discordado da mãe. Só por causa desse ensino, de vez em quando eu discordo. Só por causa disso. É assim. Aplique para a sua vida. Não feche o coração como o povo fecha. Seja sábio, um ser humilde. Você só ganha. Porque andar no caminho do Senhor é a coisa melhor que tem para essa vida. Tá certo? Irmãos, vamos encerrar hoje? Vamos orar. Nossa irmã Abigail Lopes está internada. Soube que estava na UTI. Eldo, você tem alguma notícia? Alguém tem alguma notícia? Ah, Sônia. Eu liguei para a Elice de manhã, né? Ela disse que ontem à noite, quando ela saiu de lá, ela estava com uma pressão de 22, abaixou para 17. Eu vi isso no... Eu vi. Mas a única coisa que eu sei até agora é que os remédios que ela ia, o remédio que ela ia tomar era 24 horas para baixar a pressão. Ah, então ela está na UTI para ministrar esse remédio. Acho que está na semi-UTI, né? Deve ser uma... Está na semi-UTI, parece. Mas também não, mas eu à tarde ainda tentei falar com a Elice, mas não consegui. Se você souber alguma notícia, por favor, mas e vamos a mãe orar. da Edna já saiu do hospital? Já saiu, está na casa da filha dela lá na Estrada do Pêssego. Depois que voltou, tornou a sair? Depois que voltou, tornou a sair. Dá bem, né? Ela É isso, irmãos. Irmãos, nossa gratidão a Deus. Domingo tivemos um encontro muito bonito dos irmãos. E peço a vocês que orem muito, porque vieram muitos irmãos que fazia muito tempo que não vinham à igreja. E alguns deles sem igreja alguma. Peço a vocês que coloquem nas mãos do Senhor essas vidas. Eles principalmente precisam, e alguns deles falaram que estavam muito emotivos, né? Para que Deus use tudo isso. Foi muito bom ver a igreja mobilizada para um trabalho, né? Foi gostoso. Parabéns para todos vocês. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai, o sincero desejo do nosso coração é o de completar uma carreira contigo que possa oferecer a Ti uma vida que Te agradou. Ajuda-nos a aprender para desenvolver isso. Conceda-nos a percepção realista da nossa situação, do nosso coração, e aumenta o desejo de sermos governados pela Tua palavra, por Ti. Conceda-nos a sensibilidade para Te ouvir, Deus, e para obedecer. Obrigado por podermos estudar a Tua palavra juntos, abri-la e discutir sobre o que ela ensina, aprender muito uns com os outros. Pela Tua misericórdia e pela Tua graça, que essas coisas sempre aconteçam em nossa igreja. Abençoe nossa irmã Abigail, que ela seja guardada por Ti, que a pressão seja controlada, ela possa voltar bem para sua casa. Cuida da vida dela, Pai, assim como do seu Farias, da dona Luísa, mãe da Edna. Cuida de todos nós e nos abençoe, nos guarde em nome de Jesus. Amém.